paz do Senhor, tudo bem com você? Estamos falando aqui diretamente dos estúdios da ADC TV para o mundo. E nesta feita estaremos aprendendo a nossa lição número 10, a promessa da proteção divina. E essa lição nós temos como o nosso texto áureo, Salmos número 91, verso 11, que diz assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. A proteção de Deus, ela vem de um termo hebraico chamado shalmar, que quer dizer guardar, prestar atenção, guardar, ter a responsabilidade, proteger. E olhe, o versículo diz, nos guardarem em todos os teus caminhos. A nossa verdade prática diz, Deus promete a sua divina proteção a todos os que são fiéis à sua palavra. Vamos então para a nossa introdução. Nessa lição, tomemos Efésios 6 e 1 e Salmos 91 para estudar a promessa de proteção que Deus fez a seu povo diante das investidas do maligno contra as nossas vidas. Assim, ao longo das Escrituras, o inimigo que se apresenta contra nós não é um ser humano, mas um ser espiritual. Por isso, a nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra Satanás e seus demônios. Uma vez que estamos num relacionamento verdadeiro com Deus, por meio de seu Filho, não precisamos temer o maligno, pois o Senhor nos disponibiliza armas espirituais para sermos vencedores em Cristo. De todas as promessas que nós temos estudado neste trimestre, nós chegamos numa aula especial que fala sobre a promessa da proteção divina, no qual o desenho na sua lição nos mostra um escudo recebendo o ataque de várias flechas. Então, já dentro da nossa introdução, deu para entender que nós estamos no meio de uma batalha. E essa batalha, biblicamente, nós não estamos falando de alegoria, nós não estamos falando de crendices, nós estamos falando que a nossa batalha, ela é espiritual. Eu sei que o meio da batalha espiritual é muito questionado, mas a batalha espiritual, que é a lição da escola bíblica dominical, vinculada à nossa CPAD, a nossa casa publicadora. Nós somos uma igreja bíblica. A Assembleia de Deus é uma igreja que ela não vivencia movimentos antibíblicos, é bíblico. Tudo tem que estar por base bíblica. Então, a batalha espiritual que nós estaremos tratando, ela é bíblica. E nessa batalha espiritual que nós vimos aqui, segundo o nosso comentarista que fez a introdução, as nossas investidas, ela não é contra carne e sangue, mas contra Satanás, quer dizer, as nossas batalhas, as nossas investidas, não é contra o ser humano, carne e sangue, mas contra Satanás e seus demônios. E nós temos um relacionamento verdadeiro com Deus, com Jesus. E nós não precisamos temer. E aí que muitas pessoas falham. Eles levam a batalha espiritual a um patamar que começam a crer em coisas que não estão na Bíblia. Se tornam antibíblicas. Existem muitos livros de batalha espiritual que fazem fundamentações, está recheado de versículos, todos fora de contexto. Então, não é disso que nós estamos tratando. Nós estaremos tratando, sim,
de uma batalha espiritual bíblica. Por quê? Porque nós temos uma promessa da proteção de Deus, da proteção divina. Então, vamos adentrar no nosso primeiro tópico, que fala sobre proteção espiritual contra o inimigo. A nossa síntese, cientes que a luta do crente não é contra carne e sangue, é preciso estar revestido de toda a armadura de Deus para enfrentar as hostes espirituais da maldade, os espíritos. Então, o nosso primeiro subtópico fala proteção contra o nosso maior inimigo. É por isso que no Salmo 91, nós falamos da palavra chamar. Não é chamar de chamar do português. Chamar é uma palavra hebraica, que quer dizer guardar. Então, nós somos guardados, nós somos protegidos. E essa proteção, Deus faz com o seu povo. Ou seja, contra as investidas do maligno contra nossas vidas. Às vezes eu me pergunto, por que tantos crentes, eles se tornam acreditando em crendices populares? Por que tantos evangélicos têm medo de trabalhos realizados? Se o nosso escudo vem de Deus, a lição, ela fala que nós somos protegidos contra as investidas do maligno. E o maligno não nos toca, graças à proteção de Deus. Isso me faz lembrar da proteção que a própria Bíblia nos garante para nossas vidas. Por isso que o texto diz que a nossa batalha não é contra carne e sangue, contra demônios, contra Satanás. Lembra da Escritura? Lembra do texto de Jó? O inimigo chegou diante de Deus. E o que Deus falou assim? Tá, tu faz isso, mas não toca na vida de Jó. Então, Satanás e os demônios têm limite. Nem eles, num estado de desobediência, ousam desobedecer um mandato de Deus. Então, se Deus está dizendo que nos protege, está selado. Nós somos protegidos e o mal não nos toca. Só que lembram-se, a própria lição diz isso. Uma vez que o nosso relacionamento com Deus, ele é genuíno, não precisamos temer o maligno. Por quê? Porque nós estamos fechados com Deus, estamos em aliança. E todo aquele que está em aliança com Deus, serve a Ele e obedece e tem uma intimidade com Deus, o inimigo não toca. Então, nós temos que entendermos que essa batalha de Deus e a Bíblia nos ensina a enfrentá-lo. As hostes espirituais da maldade, Deus nos ensina a termos as armas espirituais que Deus nos disponibiliza. Armas de defesa e também armas de ataque. Os inimigos espirituais em Efésios. Os nossos inimigos espirituais são espirituais. O apóstolo Paulo, ele usa alguns termos desses inimigos espirituais, como principados, governos,
potestades, poderes malignos que se levantam contra os servos de Deus. O príncipe das trevas desse século, demônios que lideram outros demônios, combatem a igreja. Esses são as hostes espirituais da maldade e combatem nos lugares celestiais. Legiões de demônios preparados para destruir a vida espiritual dos crentes, das igrejas, do ambiente de adoração de Cristo. Mas lembram-se, os demônios não estão se materializando e nos atacando de frente. A força do inimigo está no pecado. O pecado vai gerar uma brecha, aonde nós nos tornamos fracos e vulneráveis. Mas para você, querido aluno, professor, um crente genuíno na presença de Deus, fiel ao Senhor, conforme as tuas forças, vigilante, o inimigo não tem vez. Então, o crente, ele tem as armas espirituais. E para enfrentar os poderes das hostes espirituais da maldade, o apóstolo Paulo nos diz que nós temos armas espirituais providenciadas por Deus. Nós não estamos falando de meninice. Nós não estamos falando de alegoria ou de crença popular. Nós estamos falando da palavra. A nossa primeira arma espiritual é a verdade. Quem anda na verdade não está na mentira, onde o pai é o diabo. Estamos na verdade. O grande problema de muitos do povo do Senhor é a falta de caráter, aonde vive uma vida de mentira. Não precisamos ficar relatando situações aqui, mas quem vive a palavra já tem a primeira arma, a arma da verdade. A segunda arma, a arma da couraça da justiça. A couraça da justiça é uma vestidura que nos protege contra as tentações. Então, quem anda na verdade e quem tem a couraça não aceita fraquejar na tentação. Ele é firme. Terceiro, preparação do evangelho da paz. Quem vive o evangelho vence o diabo. Aleluia. Quarto, escudo da fé. Um crente cheio de fé, ele não aceita os dardos inflamados do inimigo. Ele não cai em tentação. A espada do Espírito, uma arma de ataque. Como é que Jesus falava na tentação do deserto? Está escrito, a espada. Nós estamos vendo aqui que, segundo a Escritura e a vida em prática, já faz você vencer o inimigo. E daí, o mal não te toca. Não tem trabalho que te toca. Não tem encosto que te atribule. Por quê? Porque você vive o evangelho de uma maneira plena. Não precisamos de extremos. Nós vivemos não para se defender do inimigo. Nós vivemos para honrar, glorificar o Senhor. E aprenda algo. Não seja apenas ouvinte da palavra. Jesus já ensinou isso. Seja praticante.
o praticante da palavra tem uma vida maravilhosa com Deus. E é por isso que no segundo tópico nós falamos da maravilhosa proteção de Deus, que tem como síntese: nenhum ardil do maligno prevalecerá contra os que estão guardados em Deus, à sombra do esconderijo do Altíssimo. Então, nosso primeiro subtópico do segundo tópico diz: a proteção de quem se relaciona com Deus. O Salmo nos revela a proteção divina de Deus. Esta proteção é o resultado de um relacionamento íntimo que você tem com Deus. O nosso relacionamento com Deus é de confiança. Já que ela é um relacionamento de confiança, então eu aplico aqui a palavra fé. Porque no grego, a palavra fé eu traduzo como confiança. No hebraico, temos a palavra emunar. Emunar quer dizer fé, que se traduz como fidelidade. Por eu ter fidelidade, confiança com Deus, logo eu tenho a proteção de Deus. E Deus se torna o meu refúgio e a minha fortaleza. No versículo 4 do Salmo 91, duas expressões chamam a atenção. A primeira é laço do passarinheiro. Trata-se das armadilhas do maligno, ciladas, que ele vai tentar contra os servos de Deus. Temos que enxergar a Bíblia como ela é. Lembram-se de Daniel? Daniel estava no reino dos Medo-Persas. Ele era muito amigo do rei Dário. Isso gera ciúme nos outros conselheiros. E a Bíblia diz que eles queriam derrubar Daniel. E observaram que 3 vezes por dia Daniel orava ao Senhor. Então eles convenceram ao rei, de um modo de astúcia, criar uma lei que ninguém adorasse outro Deus. Então a oração ficou proibida no reino. E Daniel, 3 vezes ao dia, orava ao Senhor. Então Daniel caiu no laço do passarinheiro, que era a cova dos leões. Só que quem é fiel jamais é derrotado, porque o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E a Bíblia diz que por 3 dias, lá na cova, quer dizer, no prazo estipulado, os leões, até tem louvores que dizem, teve que jejuar. Os leões não tocaram em Daniel. Isso nos mostra que o nosso relacionamento íntimo vai gerar proteção para a nossa vida. O diabo, como diz 1 Pedro, lá no capítulo 5, versículo 8, ele está ao nosso derredor, procurando quem possa tragar. O texto fala sobre a peste perniciosa, mostrando a proteção de Deus contra as enfermidades. Deus é o Deus da cura divina. Ele ainda opera no nosso tempo. Ele continua disponível para todo aquele que nele crê. Então, podemos ter certeza, nós temos o Deus Todo-Poderoso, que é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Deus, Ele é um ser onipotente. Ele tem todo o poder. Isso nos mostra
que Ele é o Altíssimo, o Poderoso. Ele nos livra de todo mal. E o Senhor continua conosco. Por isso que nessa lição nós estamos falando do nosso Deus de livramento, o Deus que nos protege. Por isso que o nosso terceiro tópico vai falar promessas e proteção. Os inimigos serão derrotados. O Senhor Jesus coloca todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Não tem quem possa confrontar o poder de Deus. Ninguém, nem Satanás, nem o pior exército do mundo. Todos são derrotados perante a glória de Deus. Nas páginas do Apocalipse fala de uma batalha chamada Batalha do Armagedon, onde o mundo irá atacar Israel. Estamos vivenciando, mas no Armagedon é o dia determinado. E Cristo, com o sopro da sua boca, com a espada que sai da sua boca, derrotará a todos, porque Ele é onipotente. Por isso que o nosso primeiro tópico fala sobre os inimigos serão derrotados. Já está determinado a vitória final, onde a igreja, ela sairá vencedora. Por quê? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a segurança e a vitória é garantida para os que temem ao Senhor. Mas devemos termos um perfil prudente em tudo, tomando cuidado com a nossa segurança, compreendendo que o Senhor não guarda a cidade em vão, vigia o sentinela. O Senhor nosso Deus é o Deus que cuida do seu povo. Eu estou guardado, você está guardado, nossos alunos estão guardados para a glória de Deus. E o último subtópico, do terceiro tópico, a abrangência da proteção de Deus. Deus é onipotente, tem o poder em suas mãos. Deus é onipresente, está em todo lugar. Ele está presente em todos os lugares. Não está preso em tempo nem em espaço. Nesse sentido, à luz do texto que estudamos, aqui, protege-nos em tudo, porque Deus não tem quem o surpreenda. A onipresença de Deus, a onisciência de Deus, nos mostra que a proteção de Deus está tão presente, que nem quem imagina nos prejudicar vai entender que o escudo já está preparado. Deus, Ele é poderoso, Ele tem poder de cessar guerras, desfazer contendas e trazer a calmaria à nossa vida. Vamos para a nossa conclusão? Em Deus podemos desfrutar de proteção e segurança. Sabemos que a nossa vida cristã não é livre de ataques malignos. Contudo, temos um Deus, que é o nosso protetor, e podemos experimentar o seu refúgio e sua fortaleza. O seu Filho, nosso Senhor Jesus, nos esconde em sua presença e nos protege de todo mal. Assim, na força do Espírito Santo, vestidos com a armadura espiritual, podemos resistir às investidas e ciladas do maligno. O Deus de Jacó é
o nosso escudo e refúgio. Nele estamos seguros e protegidos. Ficamos então no final desta lição. Muito obrigado. Não esqueça, deixe o seu like, faça o seu comentário. O seu comentário é muito importante para estarmos melhorando cada vez mais a qualidade das nossas pré-aulas. Amém? Deus abençoe. Até a próxima. Graças ao Senhor Jesus. Graça e paz. Abençoe.